Hoje eu vim falar sobre um assunto bem polêmico. Eu pensei muito se eu falaria sobre isso, mas eu acho necessário porque é uma causa da qual eu faço parte e me sensibilizo por ter vivido uma realidade parecida. Então eu tenho lugar de fala para dizer o que eu vou dizer aqui. Eu tô vendo muitos influencers e muita gente da política, pessoas progressistas, divulgando de uma forma a dar destaque que a exploração sexual que está acontecendo nessa região amplamente divulgada é uma fake news, que é uma estratégia política da direita para enriquecer as igrejas evangélicas. E, gente, isso pode estar existindo? Sim, é claro. A gente sabe que as questões políticas e religiosas muitas vezes se sobressaem à verdadeira necessidade da população. A gente sabe que isso acontece. Mas a questão aqui é a exploração sexual e os verdadeiros protagonistas são essas crianças e essas famílias que vivem nessa situação de vulnerabilidade. Claro que tiveram alguns vídeos que foram gravados em outras regiões e que estão divulgando que foram gravados nesse local e que é falso. Mas isso não anula também a declaração de várias pessoas, moradores ali daquela região, que vivem nessa situação, as crianças que cresceram e hoje podem falar por elas mesmas, contando sua história de vida, contando tudo que sofreu ali dentro daquela situação vulnerável. E claro, gente, que eu jamais vou violentar essas pessoas mais ainda dizendo que é falso, exigindo provas, dizendo que é falso porque não existem provas. Mesmo porque a maioria das situações de abuso sexual infantil ou qualquer outro abuso sexual não pode ser provado. E o único indício da violência que a gente tem é a palavra da vítima. E aqui eu falo vítima porque eu estou falando de vítimas. Não precisam comentar aqui, mas às vezes a pessoa mente. Não, gente, eu não estou falando de quem mente, eu estou falando de quem foi violentado, eu estou falando da vítima, ok? Eu falo de um lugar de fala de quem cresceu nesse contexto de vulnerabilidade e que começou a sofrer violência sexual desde os 2 anos de idade, o que continuou acontecendo com pessoas diferentes até o final da minha adolescência. E por que isso acontecia? Porque meus pais tinham que trabalhar na fazenda, fazendo as obrigações deles, e não tinham como me proteger. Porque sou de uma realidade muitas vezes de miséria. Miséria de conhecimento, de instrução, de uma educação adequada, onde o estupro é naturalizado. Não que essas pessoas não saibam que o estupro é errado, mas onde o estupro é visto como qualquer outra infração. Meus pais me deram o que estava dentro das possibilidades deles me proporcionar. Eles não têm culpa de nada. Então não é fake news que isso realmente acontece nessa região, porque é uma realidade que acontece no país inteiro. Escutem essas pessoas, esses moradores que estão dentro dessa situação de vulnerabilidade. Escutem essas crianças que cresceram e hoje falam por elas mesmas. E quando essas pessoas que chamam de fake news e dão foco a essa fake news vêm a público dizer que não existem provas, proporcionam ainda mais violência para essas vozes que são silenciadas. Porque nós, pessoas que passamos por isso, depois da violência ter acontecido, ainda sofremos mais violências. E por isso, muitas vezes, esses crimes não são denunciados, porque as vítimas são descredibilizadas. Educação sexual nas escolas é extremamente importante. E educação sexual para os pais dessas crianças, eu acredito que seja tão importante quanto. Eu cresci sendo ensinada que tinha que obedecer os mais velhos e ser sempre uma pessoa gentil. E isso acabou me colocando em várias situações de violência. Porque se um adulto me pedia algo, para ser educada eu tinha que fazer. Essa educação ela precisa chegar nos pais também. E não, gente, eu nunca denunciei muitas dessas situações, meus pais nem sabem. Porque eu fui entender que eu tinha algum direito depois de adulta. Depois da faculdade. Eu fui entender como situação de violência, algumas situações que eu passava, depois de adulta.
Eu não tinha essa consciência, porque isso não foi me ensinado, isso não foi acessível para mim. E não é acessível para essas pessoas que vivem nessa situação. Muitas delas acreditam que aquilo que elas estão vivendo é normal. Um dos meus grandes propósitos de vida é ajudar essas crianças que sofreram esse tipo de violência. É também por esse motivo que a Arte de Maria existe e persiste até hoje. Para que em algum momento ela me proporcione uma condição financeira para conseguir ajudar de uma forma muito mais significativa. E eu tô falando isso pela primeira vez aqui porque é a primeira vez que eu consigo falar sobre isso. Eu já dei alguns indícios em alguns posts que eu já fiz aqui falando sobre o porquê eu não me posiciono sobre algumas questões. Mas hoje eu consegui. E tô falando aqui abertamente para vocês. Mais uma causa que eu, Maria Rosa, e essa marca que é meu sonho e que ainda vai me proporcionar essa possibilidade de ajudar outras pessoas de uma forma mais significativa. Ainda falta muito, mas eu espero que não demore mais tanto. E outra coisa, gente, antes que algumas pessoas venham falar, mas tem pessoas que moram lá nessa região e que dizem que não é bem assim, que tá sendo prejudicada, entendeu? Só que essas pessoas que falam isso são pessoas que não vivem essa realidade, entende? É claro, o lugar é enorme, existem classes sociais diferentes ali, existem situações diferentes ali, mas quem deve ser escutado são essas pessoas. E essas pessoas não estão lá só nessa região. E percebam que eu em nenhum momento falei o nome da região, porque para mim isso é irrelevante. O que importa mesmo é a situação que essas crianças desse lugar estão passando e que é a situação de muitas outras crianças de muitos outros lugares. Eu, por exemplo, nasci e cresci no interior de Minas. Vi isso acontecendo também no Mato Grosso, porque já morei lá. Então não é uma realidade só dessa região. E sim, gente, eu acabo me sentindo violentada também. Quando eu vejo essas pessoas dando foco na focando em uma fake news, focando na crítica a outras grandes influências políticas e religiosas, quando na verdade o foco deveria ser outro, porque já fui vítima e hoje eu sou sobrevivente. E existem por aí vários Joãos e várias Marias que desaparecem no nosso país o tempo inteiro.